Shenliu é uma arma humanoide que pode ser considerado bom e ruim. Bom porque pode proteger sua família, e ruim porque pode ser uma espada afiada no caminho de outras pessoas. A história começa em uma grande casa de campo. Apesar da hora tardia, as luzes estavam acesas e sons altos vinham de lá. De repente, um homem que provavelmente era o assassino deles estava andando cada vez mais perto da sala. Este homem continuou seu trabalho e mais uma vez atirou em dois homens. Um deles caiu inconsciente e o outro que estava atrás dele começou a gritar horrorizado com medo. O homem caiu no chão e pediu para ser deixado vivo, oferecendo muito dinheiro em troca e argumentando que seu fim não traria de volta a menina, mas o assassino estava determinado a terminar o que começou e respondeu que tudo já estava acabado. Em seguida ele levanta a mão e puxa o gatilho. Esse cara realmente fez tudo como havia planejado. Um ano depois os acontecimentos ocorrem na cidade de Muzhou, que parece uma cidade pacífica comum. As pessoas andam por todos os lugares e os carros dirigem. O mesmo cara que estava segurando uma arma agora está parado perto de uma loja móvel. Parece que ele está comprando geladeiras, TVs coloridas e celulares usados. Esse cara é nosso protagonista chamado Shen Liu. Neste momento um acidente ocorre diante de seus olhos. Infelizmente um carro preto atinge um pedestre que caiu no chão e gritou alto de dor. O motorista desceu do carro preto surpreendendo os transeuntes. A motorista acabou sendo uma bela mulher usando saltos pretos altos e um terno formal vermelho. Seu cabelo era de uma cor vermelha incomum e seu nome era Kim Huohan. A menina preocupada se aproximou do pedestre que estava caído na via e perguntou se ele estava bem. Em resposta, o homem que estava caído no chão com raiva diz que quase foi de arrasta e quebrou as duas pernas. Então pergunta como ela quer lidar com isso. Com ou sem a polícia. Nesse momento todos ao redor entenderam que isso era apenas um jogo de atuação e o cara era na verdade um golpista comum que queria dinheiro fácil. Kim também entendeu isso e ofereceu a vítima para levá-lo ao hospital e acrescentou que se sua culpa for comprovada ela concorda em assumir total responsabilidade pelo que aconteceu. O cara concorda mas avisa que ela é obrigada a acompanhá-lo ao hospital e que sua culpa ainda será provada. A moça entende que ele é um fraudador e não pretende ficar com ele o dia todo. Por causa disso ela se vira para o nosso protagonista Shen e diz que não tem absolutamente nenhum tempo. Então pede para ele levar a vítima ao hospital, mas Shen responde que não tem tempo para isso e que tem outras coisas para fazer. Então a garota lhe entrega um dinheiro para fechar a conta do hospital e ofereceu 500 yuans para ele como compensação. Em seguida ela pergunta se isso é suficiente. Shen diz alegremente que é claro que isso é suficiente. Ele diz que ajudar os outros importa é o que mais importa em sua vida. Logo o prota aborda o cara que ainda estava caído na estrada. Ele pergunta por que o homem ainda está deitado e fingindo se ele já tem o dinheiro. A menina ouviu isso e ficou indignada. Então ela aproximou-se dos dois e perguntou o que ele tinha acabado de dizer. Kim pergunta se os dois trapaceiros trabalham juntos. O homem no chão pergunta quem ela está chamando de golpista e diz que ela é uma sem princípios infratora da lei, que bateu em alguém e ainda ousa fazer uma falsa acusação. Esse homem também insiste que sua perna está quebrada, mas Shen pergunta se ele está falando sério e pede para dar uma olhada. Naquele momento o protagonista agarra sua perna e aperta com todas as forças. O infeliz gritou alto de dor, mas nosso herói não prestou atenção nisso porque ele mesmo havia planejado. Shen diz ao homem que agora sua perna estava realmente quebrada. Kim ficou muito surpresa quando viu isso e ela não conseguia acreditar que golpistas comuns eram capazes disso. Em seguida ela falou que se lembraria dele e depois entrou no carro e foi embora. O homem com a perna quebrada continuou a gritar com o protagonista. Shen vira e manda o homem pegar o dinheiro e ir ao hospital, mas em resposta recebe ameaças. O personagem principal não é daqueles que tem medo e ele responde que sabe que 3 de seus amigos estão por perto. Shen diz tudo isso enquanto acende um cigarro. Após isso ele acrescenta que como conseguiu quebrar a perna do cara com a mão, ele pode fazer o mesmo com seus amigos. A confiança é visível em seu rosto e ouvindo essas palavras os 4 homens estavam muito assustados. Nenhum deles pretendia começar uma briga com esse cara. Depois disso nosso herói sai em sua bicicleta. Um dos caras ainda se oferece para alcançá-lo e bater nele, mas parece que os outros 3 não concordaram com ele e disseram para ele falar menos bobagens e ajudá-los a levar a vítima ao hospital. Em seguida, acrescentam que depois vão lidar com ele. Depois de algum tempo, neste edifício branco alto e moderno é uma universidade. É aqui que o personagem principal sobe em alta velocidade em sua bicicleta. Ele dirige a uma velocidade alta que faz os vestidos das meninas que passam voarem. Parece que por estar dirigindo tão rápido ele não percebeu como arranhou o carro de alguém.
Por conta disso, o motorista saiu e começou a xingá-lo perguntando de onde ele veio. Enquanto isso, dois caras ficaram por perto e olharam com espanto para uma menina, cujo nome era Shen Qing. Eles a chamavam de deusa. A menina era realmente muito bonita e tinha longos cabelos pretos. Ela estava vestida com uma roupa branca. O protagonista se aproximou dela e disse que estava feliz por ela ter vindo. Em resposta, ela disse que ele estava atrasado. Ambos não escondiam alegria no rosto. O herói diz a ela para se sentar mais confortavelmente, mas a garota parecia não entender muito bem o que ele iria fazer agora. De repente, Shen pega a garota junto com um carrinho e a leva embora. Os dois rapazes que estavam nas proximidades ficaram muito surpresos por não saberem como reagir a isso. Agora Kim acabou em seu banco móvel. Ela estava sob os cuidados do personagem principal. Essa garota era a única do clã Shen a ficar a cuidar do prota. Nosso protagonista diz que ganhou dinheiro hoje e se oferece para voltar para casa e ter um delicioso jantar. Em resposta, a menina assentiu. Chegando voluntariamente em casa, eles se encontram diante de um retrato de um homem que estava de pé sobre a mesa. O protagonista era o irmão da menina e ela pergunta se ele ainda se lembra da promessa que fez ao avô há muito tempo. O rapaz que estava do lado todo esse tempo diz para ela ficar calma e que ele e o avô concordaram que ele não daria um único passo em Pequim durante 3 anos. Mas King não parecia feliz com estas palavras e a tristeza era visível em seu rosto. Ela pergunta o que vai acontecer daqui a 3 anos e por que ele ainda não consegue parar. Em resposta, ela ouve Shen falando que ele é um vilão e vilão não perdoam nada. Depois disso, seu telefone tocou e ele atendeu dizendo que era um mestre de serviços domésticos e perguntou o que queria. A voz no telefone pediu para ajudá-la com o encanamento. Shen concorda e pede para passar o endereço. A voz feminina ao telefone parecia-lhe muito familiar, mas ele não se lembrava de onde ouviu antes. Em seguida, Shen diz: irmã, que ele voltará em breve. King parecia muito triste e ao mesmo tempo parecia que ela não queria que ele saísse agora, mas ela pede que ele tome cuidado. Os eventos nos levam ao bairro do Jardim do Par. Shen foi até o endereço e tocou a campainha. Quando abriu, ele ficou muito surpreso e percebeu que a voz que ele ouviu no telefone e estava na frente dele era a mulher do acidente hoje de manhã. Kim perguntou por que ele estava tão surpreso, mas o rapaz não ficou nem um pouco constrangido e respondeu que não importa. O que importa é se ela tem dinheiro. A mulher o convida para entrar. Entrando rapidamente na casa da mulher, ele percebe que é muito bonito aqui. Kim diz para falar menos e ir fazer o seu trabalho e acrescentou que ele precisava consertar o banheiro. O protagonista pergunta indignado se em tal situação era necessário chamá-lo, porque era possível encontrar um reparador por aqui. A menina responde sarcasticamente se ele não é um mestre de serviços domésticos. Ela diz que se não conseguir dar um jeito terá que pagar o trabalho perdido. Shen, perplexo, disse que tinha acabado de começar a trabalhar e não entendia de que tipo de trabalho pedido ela estava falando. Kim continuou a zombar dele dizendo que exigiria indenização. O protagonista, entendendo por que a mulher está tão zangada com ele, tenta se justificar e diz que não estava com aqueles golpistas. Então, se ela quiser ter seu dinheiro de volta, ela deveria ir atrás deles. Mas isso a deixou ainda mais irritada e com a voz alta ela disse que se ele não pudesse consertar seu banheiro hoje ela o processaria. Kim estava com muita raiva e achou que tinha muita sorte porque se deparou com esse cara em quem ela poderia desabafar todo o seu estresse. Mas Shen reagiu de forma neutra e disse que não se importava com as ameaças dela e que agora ele estava deixando. Kim não queria apenas deixá-lo ir e começou a dizer que ela iria reclamar de entrada ilegal, roubo ou ainda pior, porque ele veio para a casa dela. Ela realmente não estava brincando e já havia começado a discar o número da polícia, mas nesse momento o rapaz pediu para ela parar e disse que faria o que ela pedisse. 1 hora depois o personagem principal consertou tudo o que Kim pediu para ele fazer, e a garota por sua vez ficou surpresa com a rapidez com que ele fez tudo, mas o cara não ia trabalhar de graça e anunciou o preço pelo trabalho feito. Ele exigiu 800 da mulher. Ela ficou indignada com o preço e pensou que ele estava apenas tentando brincar com ela, mas ela disse que esse jogo pode ser jogado por 2 pessoas. Então nesse momento ela fala que ele estragou aquelas roupas íntimas e meias que ela pendurou no banheiro. A garota acrescenta que são marcas internacionais famosas. Por causa disso, levando em conta o pagamento pelo trabalho dele, ele deve a ela 400 yuans. Nesse momento eles começaram a gritar um com o outro e cada um tentou provar que seu ponto estava certo. De repente a raiva no rosto de Shen deu lugar à perplexidade. Ele olhou pela janela e a menina, sem entender o que estava acontecendo, perguntou qual era o problema. Um momento depois Shen a empurrou para o chão.
No mesmo segundo balas entrou pela janela e cacos de vidro foi espalhados pelo apartamento. Ambos estavam caídos no chão. A mulher gritou de medo, mas ambos estavam vivos e se o cara tivesse hesitado por um segundo tudo teria sido muito pior. O protagonista, olhando através da janela quebrada, percebeu que alguém estava tentando eliminar a garota. Muito provavelmente era um franco-atirador. Eles continuaram deitados no chão e havia cacos de vidro por toda parte. As ferramentas que o cara usou para consertar o encanamento havia caído por toda parte. Nesse momento, Shen avisa a garota que era um franco-atirador e que ela deveria ter cuidado. Kim estava muito assustada e não conseguia dizer uma palavra. Depois disso, o atirador, percebendo que não conseguia completar a tarefa, começou a atirar incontrolavelmente nas janelas, fazendo com que as balas voem separadas em todas as direções. O rapaz, sem hesitar, agarra a menina e corre atrás do sofá na tentativa de salvá-la. Ela ficou muito assustada todo esse tempo e por isso não parou de gritar. Shen teve que cobrir sua boca com a mão para tornar mais difícil para o franco-atirador notá-los. Depois disso, o rapaz colocou a cabeça para fora de trás do sofá para avaliar a situação e no mesmo momento uma bala voou literalmente a alguns centímetros de sua cabeça. Shen, percebendo que tinha muita sorte, se escondeu atrás do sofá novamente. O franco-atirador era um verdadeiro mestre e quase o desfigurou. Shen sabia que precisava se certificar de que o atirador os perdesse de vista, e quando viu a chave ajustável deitada no chão, uma ideia veio à sua mente. Ele pegou a chave e rapidamente a jogou no lustre, fazendo com que ele se quebrasse em pedaços. Graças às suas ações, a luz se apagou na sala em que estavam localizados e agora era muito difícil para o franco-atirador notá-los. O atirador percebeu que estava lidando com uma pessoa incomum que estava ajudando a garota. Então ele entrou em contato com alguém e disse que o alvo ainda estava vivo e ele precisava de um pouco mais de tempo. Percebendo que a partir deste ponto o soldado não será capaz de cumprir sua missão, ele vai embora. Depois de algum tempo, o protagonista, avaliando a situação, disse que estava tudo bem. A garota continuava sentada no sofá com medo. Shen, tentando acalmar a situação, diz que até atraiu o franco-atirador com sua atratividade, mas a garota não estava nada feliz. Mesmo tendo confirmado que se tratava de um ataque, o rapaz recolheu suas ferramentas e estava prestes a sair. Ele não teve tempo de conversar, mencionando que eles tiveram sorte porque o franco-atirador não completou seu trabalho e eles conseguiram sobreviver. O cara se despediu e foi até a porta, mas Kim não ia deixar o cara ir tão facilmente. Ela gritou pedindo que ele parasse. Todo seu corpo estava tremendo e a menina agarrou a cabeça com as mãos. Não cabia na cabeça dela que alguém quisesse mandá-la de arrasta. Shen tinha acabado de rir e perguntou por que ela estava sentada no sofá por tanto tempo se o franco-atirador já havia saído. Kim perguntou o que deve fazer se ele voltar. O cara respondeu de forma sarcástica que se o assassino retornar, ela terá que se esconder novamente. Neste momento, o protagonista reparou que a menina começou a tremer ainda mais. Ela estava incrivelmente assustada e o cara perguntou o que ela poderia ter feito, que alguém teve que contratar um franco-atirador para se vingar. A garota só ficou inseguramente envergonhada. Shen percebeu que ela não ia responder e fingiu que não sabia e já pretendia ir embora. Mas nesse momento ele foi agarrado pela jaqueta e a garota novamente pediu para ele não sair ainda. O cara ficou muito surpreso com tamanha reação e quando ele olhou para o rosto da menina viu que lágrimas estavam em seu olho. Ela disse que estava com muito medo. O protagonista não perdeu a oportunidade de zombar dela e notar que toda sua coragem e astúcia recentes desapareceram instantaneamente e agora ela pede para ele ficar com ela. A menina não esperava tamanha reação e não sabia o que fazer a seguir. Por causa do estresse que ela viveu, a garota ataca o rapaz. Grita para ele sair de casa, e que se eliminarem, ele não deve se preocupar. O protagonista respondeu que não importava. Na noite do dia seguinte, Shen e sua irmã Kim caminharam pelas ruas. O cara contou uma piada engraçada e os dois se divertiram. Estava tudo como de costume. De repente eles notaram uma mulher dirigindo um carro vermelho caro. Kim pergunta ao cara quem é e se ele a conhece. O protagonista ficou chocado e não entendia o que Kim estava fazendo aqui. O cara presumiu que essa mulher era obcecada por ele. Ele tentou evitar o diálogo e fingiu que não conhecia Kim e rapidamente levou sua irmã. Mas Kim de repente perguntou à estranha se ela precisava de alguma coisa. A mulher continuou a caminhar em direção aos irmãos com confiança. Naquele momento o protagonista percebeu que a conversa não poderia ser evitada. Então a garota o chamou pelo nome e disse que precisava de ajuda com alguns problemas. O rapaz ficou surpreso e notou que ela havia mudado muito seu comportamento e ficou mais séria. Ele se perguntou se isso realmente aconteceu por causa de ontem. Kim não entendia o que eles
Estavam falando. Kim ficou revoltada com esse comportamento e disse que tinha um assunto importante que precisava ser discutido e que se ele ajudasse receberia recompensas. Depois de ouvir isso, o cara imediatamente mudou de tom e concordou em ouvir a mulher porque se ela tem dinheiro, então não há problema. Para que ninguém os perturbe, os três foram para o café mais próximo. Agora eles podem discutir tudo em uma atmosfera calma. Kim disse que uma gangue chamada Dragão Negro quer tirar o estabelecimento que seu pai possui. Então ela pede ao rapaz que a ajude a proteger os bens do pai. Em seguida a mulher dá um envelope e diz que está uma informação sobre dragões negros. O cara respondeu que tinha ouvido falar que eles são muito perigosos. Então pergunta por que ela não foi à polícia. Kim responde que não adianta porque o pai tentou negociar, mas nada deu certo para ele. Além disso, ele faleceu em um acidente há alguns dias. Esses pensamentos deixaram a mulher muito chateada. Todos ao redor entenderam que ela estava em perigo. O cara notou que agora eles estão atrás dela. Kim entende isso e acrescenta que agora a gangue não precisa de ações. Eles querem ser donos diretos do estabelecimento que está avaliado em 2 milhões. Ela diz que viu informações sobre o protagonista e sabe que ele tem méritos militares e que costumava ser um guarda-costas de alta classe. Em seguida falou que espera que essa recompensa o ajude. A mulher também diz que vai assumir todas as despesas da irmã no hospital. Sua universidade também pagará por todo o trabalho. Shen é falso e diz que ele está pronto para assumir este trabalho, mas não é por causa do dinheiro. King percebe que seu irmão está mentindo e balança a cabeça indignada. A mulher ficou muito feliz que o cara concordou e um sentimento de gratidão era visível em seu rosto. Ela agradeceu sinceramente e ao sair disse que eles têm no máximo 3 dias e precisam de um bom plano. Shen responde que não há problema e recomenda que ela se acalme. Nesse momento um homem loiro entrou no café e se dirigiu a Shen e King. Chamou-os de irmão e irmã. Em seguida perguntou quem era a beldade que tinha acabado de sair do café. Shen, sem esconder a alegria no rosto, responde que ela é apenas sua patrocinadora. Huang, vendo tanto dinheiro, pediu para o cara não esquecer que eles são amigos. O protagonista respondeu sem nenhum problema e que eles poderiam ganhar esse dinheiro juntos, mas antes ele precisa ir a algum lugar investigar alguém. O amigo responde que está pronto. Logo passaram-se 3 dias. Kim tenta ligar para Shen, mas em resposta ela ouve que o número discado não está disponível. Ela não consegue entender para onde o cara foi. A mulher irritada joga o telefone na mesa. De repente um funcionário corre até ela e diz que tem trinqueiros aqui e eles trouxeram muita gente com eles. Ela responde que o garçom deveria levar todas essas pessoas ao seu escritório e acrescentou que ia resolver o assunto com eles. Depois de algum tempo, uma multidão de bandidos chegou ao escritório e seu líder diz que eles praticamente assinaram um acordo com concessões de demandas. Kim responde ao bandido cujo nome é Kang. A garota diz que este estabelecimento também é a carne do seu pai e ela não pode simplesmente dá-lo a uma gangue de bandidos. O líder dos bandidos dá a entender que se ela não assinar o acordo sempre terão medidas de apoio com as quais puderem forçá-la a fazer isso. Kang acrescenta que é muito gentil com as mulheres e realmente não quer fazer todas essas coisas terríveis e machucar uma mulher tão bonita e jovem. Kim está furiosa com tais declarações e Kang continua a ameaçar e diz que se ela não se importa com seu próprio destino, então que pense em seus entes queridos. Por exemplo, as ameaças de seu irmão mais novo contra seu irmão mais novo. Essa ameaça impulsionou a mulher e ela afastada dizendo que se tocarem nele não vão se safar. O bandido não acredita nas ameaças da mulher e diz mentalmente que ela está muito gata. Por isso lamenta que vai eliminá-la assim que o contrato for assinado. Nesse momento Kang mudou de tom e disse que estava contando até 3, e se ela não assinasse o documento seus parentes iriam encontrar um fim. Depois disso o bandido imediatamente começou a contar com o número 3 e a garota estava à beira do abismo. Ela ficou cheia de raiva mas não pôde fazer nada. Depois que o vilão disse o número 2 a mulher percebeu que ela teria que assinar o documento. Então ela começou a pedir desculpas ao pai e ao irmão por não conseguir preservar o capital da família. Quando ela ouviu o número 1 respondeu estava pronta para assinar o documento nos termos dos bandidos. Kang satisfeito diz que quando assinar este acordo ela não precisa se preocupar, porque com certeza ela e seu irmão terá total segurança. No momento seguinte ouviram um barulho vindo do lado. Alguém invadiu a sala e nocauteou um dos bandidos. Todos os presentes viraram a cabeça de surpresa. A guarda-costas do líder levantou e estava pronta para uma luta. Kang pulou do sofá e estava furioso. Ele não conseguia entender quem teve a coragem de invadir em um momento tão inoportuno.
Foi Shen e Huang que rapidamente lidaram com todos os bandidos que estavam guardando a entrada do escritório. Com um sorriso no rosto, o rapaz notou que conseguiu chegar na hora certa. Kim estava no céu porque seu guarda-costas finalmente veio e ela foi salva. Kang, muito irritado, virou a cabeça para a mulher e perguntou o que tudo isso significava e o que estava acontecendo aqui, mas Shen respondeu que era o vice-presidente e recomendou que parassem de pensar em comprar esse estabelecimento. O líder bandido estava ao lado com raiva e perguntou a Kim quem ele era e se as palavras da Shen sobre o acordo eram realmente verdadeiras, mas a garota notou que o protagonista realmente chegou tarde demais e questionou que plano ele tinha. Nesse momento o bandido disse que tá tudo bem, mas fala que a garota não deveria se arrepender do que vai acontecer. O protagonista pediu ao bandido para ficar mais alguns minutos e disse para ele não se apressar porque ele ainda tinha algo para falar. O vilão, ao ver suas fotografias, ficou ainda mais irritado. Ele não conseguia entender como alguém como ele ousava tentar humilhá-lo. Shen respondeu que foi preciso muito esforço para tirar essas fotos e sugeriu que o bandido pensasse no que aconteceria com sua posição na gangue se sua esposa visse isso. Mas Kang tentou fingir que nada estava em perigo para ele e que mesmo que sua esposa descobrisse sobre a traição nada aconteceria com ele. Depois Shen mostra que havia tirado várias outras fotos que o mostravam com a mulher de seu sogro. Em seguida elogiou sarcasticamente suas habilidades. Vendo isso, a guarda-costas não conseguiu conter sua raiva e fez o primeiro movimento tentando golpear o jovem com todas as suas forças, mas o cara conseguiu bloquear esse golpe. Kim ficou muito assustada por causa disso e ela não esperava tamanha reviravolta. Shen, depois de ter bloqueado o golpe, percebe que ela era muito forte e diz brincando à garota que com essa força será difícil para ela encontrar um homem. Mas não deu tempo de conversar porque depois que bloqueou o golpe ele rapidamente contra-ataca com a mão direita, mas a garota também bloqueia seu golpe. Os olhos de Shen se iluminaram e um sorriso apareceu em seu rosto. Ele não via um inimigo tão habilidoso à sua frente há muito tempo. Então ele conseguiu apreciar as habilidades da garota devido ao fato de que as forças adversárias eram totalmente iguais. Como resultado, eles voaram um para longe do outro em direções diferentes. Shen, após o incidente, sentiu arrogantemente no sofá demonstrando sua superioridade enquanto sua rival tentava avaliar a situação. Esse comportamento do prota a irritou muito e ela decidiu continuar a luta e começou a tirar sua arma. Mas Shen nesse momento levantou a mão pedindo uma parada. Em seguida, pediu aos bandidos que pensassem novamente. Kang presume erroneamente que o cara está tentando evitar uma luta por medo, mas na verdade o protagonista sabia de outro segredo do bandido. Shen diz que sabe que Kang está roubando dinheiro do sogro e propõe voltar a discutir todas as condições. O vilão não tolerou tamanha imprudência e ordenou que sua guarda-costas batesse no rapaz para que ele pensasse antes de fazer tais declarações. A menina pegou uma faca e correu para cima de protagonista, mas ele ainda continuou sentado no sofá dizendo apenas que o ataque dela também era impulsivo. Ela foi para cima e ele repeliu seu golpe rápido com um chute forte, mas isso não incomodou a adversária e ela rapidamente se reagrupou e lançou um segundo ataque. Mas durante o segundo empurrão o cara jogou um cinzeiro nela e ela teve que parar seu empurrão para repelir esse movimento. Mas no momento em que o cinzeiro chegou em sua mão, o protagonista já estava de pé na frente dela. Ela ficou muito surpresa com a velocidade dele e um momento depois ele a ataca com todas as forças. O golpe foi de uma força monstruosa e a menina começou a expelir líquido vermelho pela boca. Shen terminou a luta com um golpe preciso e acrescentou que ela não deveria ter balançado a faca na frente dele. Depois disso ele se virou para o líder dos bandidos e deu a entender que parecia que agora tinha vantagem nas negociações. Mas Kang pensou completamente diferente e olhou para o cara dizendo para ele pensar novamente. No início ele não entendia o que estava acontecendo, mas olhou para trás e viu a menina que acabou de derrotar ficando em pé. Foi muito estranho porque normalmente após esse golpe a pessoa leva tempo para se recuperar. Kim assistiu a toda essa cena e tremeu igual quando teve a tentativa de seu assassinato. Ela tinha muito medo e não entendia o que podia acontecer. Enquanto isso, a guarda-costas do líder bandido se levantou e pegou uma seringa com um líquido desconhecido que ela injetou diretamente em sua perna. A área próxima foi imediatamente coberta com veias estranhas e aquilo parecia que era algum tipo de medicamento. Shen sabia o que era e chamou-a medicação de Berserker. Após a injeção, a menina faz um empurrão rápido na esperança de acertar o rapaz, mas ele fica como se não sentisse nenhum perigo nisso. Alguns instantes depois a garota erra outro golpe. Foi tão rápido que ela nem percebeu o que o cara fez.
Quando a garota caiu no chão, o protagonista respondeu que a droga não iria ajudá-la porque a diferença entre seus poderes era muito grande. Kang, assistindo a este show, finalmente perdeu a paciência, então ele pegou uma arma e ameaçou destruir Shen e disse que de hoje o garoto não passaria, mas isso não estava destinado a acontecer e o herói, com um movimento rápido do pé, derruba a pistola da mão dos vilão e o agarra. Depois disso, ele aponta a arma diretamente para o rosto de Kang e pergunta como ele está e quando eles podem conversar normalmente. A resposta para isso é que o bandido pergunta o que ele quer, em seguida diz que ele é apenas o vice-presidente da Dragão Negro, e acrescentou que para resolver esta questão precisamos encontrar o presidente Chan. O protagonista não quer ouvir essa conversa e, para mostrar a seriedade de suas intenções, ele dispara. A bala passa a 1 centímetro da cabeça de Kang. A bala passou tão perto que conseguiu deixar um ferimento na bochecha do bandido. Ficou claro em seu rosto que ele estava chocado. Depois disso, o rapaz diz que não precisa mais do vilão. Kang, em resposta, pede que ele pare e o deixe vivo. Parece claro no rosto de Shen que ele não pretendia deixar Kang embora. Então, com um sorriso no rosto, ele disse que só poderia ajudá-lo a deixar esse plano mais rápido. Nesse momento, o vilão tentou fugir do escritório. O herói ficou muito surpreso com isso e não conseguia entender o que o cara estava fazendo. Nesse momento, Kim se aproxima agradecendo a Shen por ajudá-la e prometeu fazer o que quisesse. Shen ouviu isso e pensou que a mulher estava insinuando atos libidinosos, mas a garota pergunta se ele era louco. Shen respondeu que ela não deveria se ofender porque ele estava apenas brincando e ele também acrescentou que isso era apenas o início. Kim olhou para ele surpresa e perguntou o que ele queria dizer porque ela achava que tudo já tinha acabado. Shen diz que Kang não vai ajudá-los de forma alguma e eles precisam se voltar para Chan e nesse momento eles não podem lutar com as forças atuais, então eles precisam preparar tudo em caso de fracasso. Depois de 2 dias, Kim é convidada para um restaurante. Ela espera que eles sirvam comida deliciosa. Ela chega acompanhada do protagonista e o alarme era visível no rosto da mulher, mas o rapaz parecia calmo. Então logo sentaram-se numa mesa enorme na presença de vários guardas. O presidente do clã Dragão Negro disse que estava feliz por vê-los, mas ao mesmo tempo estava insatisfeito com o fato do protagonista interferir nos assuntos deles. Chan percebe que o personagem principal está muito confiante em si mesmo, talvez até demais. O herói estava realmente muito confiante em si mesmo e virou para o chefe do clã dizendo que não se importava com quem estava na sua frente. Shen acrescenta que ele veio para cá na esperança de negociações. Chan responde que é inútil negociar em seu caso porque ele não tem vantagem. Em seguida disse que já sabia que o protagonista ameaçou Kang, e falou que Kang acabou sendo um covarde sem ambição, então ele achou que Shen é perfeito para o papel de um peão. O protagonista, ouvindo isso, diz que primeiro ele brinca com garotas comuns e depois ele pode querer brincar com a sua filha. Chan era incapaz de tolerar tamanha arrogância e os guardas logo apontaram suas pistolas para o herói porque, em sua opinião, ele se comportou de forma imprudente demais. Shen, mesmo em tal situação, estava absolutamente calmo e no momento em que as armas foram apontadas para ele, ele simplesmente acendeu um cigarro. Chan ficou chocado com esse comportamento e disse aos seus guarda-costas que Shen só pode desfrutar de palavras e eles têm poder real, mas ao mesmo tempo perguntou ao cara se ele não tem medo de ir de base. O herói responde que tem medo, mas eles não serão capazes de fazer isso. Então o protagonista acrescentou que Shen definitivamente tem medo porque leva muitos guardas com ele para jantar. Após o diálogo de Shen com o chefe da máfia, eles trocaram ameaças, cada um alertando o outro sobre o perigo. Depois disso, o chefe, avaliando o personagem principal, o convida para se juntar à sua gangue. Ele até oferece ainda mais dinheiro que a garota lhe paga. Ao ouvir isso, a mulher ficou preocupada porque ele era sua única esperança, mas o rapaz respondeu que não se importava com a gangue deles. O chefe da máfia aceita essa resposta, mas diz para não culpá-lo quando o talento desaparecer de repente sem que ninguém saiba. Ficou claro que ele estava ameaçando Shen para tentar lidar com ele. O protagonista, em resposta, perguntou se ele tinha medo de assustar o banquete em seu restaurante. Chan responde que tem certeza que em seu restaurante o tiroteio será confundido com fogos. Além disso, os corpos de seus inimigos irão alimentar os peixes. Chan acrescentou que nenhuma pessoa os viu entrar neste restaurante. Nesse momento, as armas foram apontadas para Shen novamente e ele diz que o dono do estabelecimento é muito hospitaleiro porque decidiu dar uma surpresa antes da refeição. O chefe responde que está tudo bem porque agora eles serão alimentados com muito chumbo. No mesmo segundo, os tiros soaram e o protagonista empurrou para trás a cadeira em que Kim estava sentada e a salvou.
Em seguida, com um movimento através dos pauzinhos previamente pegos, ele perfurou a mão do guarda que estava segurando a pistola. Mas havia um terceiro guarda que se aproximou por trás, então apontou uma arma para ele e perguntou se ele realmente queria deixar de viver, mas o protagonista o confundiu magistralmente quando jogou metade do cigarro fumado nele. O guarda hesitou apenas por um segundo, mas isso foi o suficiente para Shen estar perto dele e pronto para atacar. O protagonista agarrou o guarda para que não pudesse atingi-lo com uma pistola. Um momento depois, ele rapidamente chuta o homem com tanta força que derruba outro bandido que estava atrás dele. Graças ao ataque bem-sucedido, Shen acabou com uma pistola nas mãos, que ele tirou do bandido. Em seguida, disparou várias vezes para neutralizá-los. O cara estava confiante na vitória e moveu a arma em direção ao chefe, dizendo para ouvi-lo atentamente, mas Shen não teve medo nenhum e seu rosto estava absolutamente calmo. Em resposta, ele aconselhou Shen a não ficar tão feliz. Depois disso, o herói agarrou o bandido e apontou a arma para suas costas. O vilão não esperava uma reação tão rápida, mas nesse momento o protagonista fala ao chefe que sabia que tinha um franco-atirador sentado no telhado de uma casa vizinha. Ele já estava lá há várias horas e o protagonista já tinha notado ele há muito tempo, então ele recomenda que Shen o deixe ir porque está muito quente. O vilão estava em choque e não conseguia entender como Shen descobriu que havia um franco-atirador no telhado. Shen respondeu que se o cara fosse tão simples ele não teria vindo até aqui. Em seguida o convida a discutir quem é mais rápido, ele ou o franco-atirador que contratou. Nesse momento o vilão percebeu que não tinha mais nenhuma carta na manga e teria que negociar. E nesse momento, com a mão direita, ele sinalizou para o franco-atirador deixar a posição. Os adversários trocaram olhares e ambos sorriam um para o outro. Embora fosse claro que se odiavam de todo o coração, Shen, percebendo a situação em que se encontrava, ordenou que seus guardas, a quem chamou de pedaços inúteis de carne, deixassem imediatamente seu escritório. Depois de um momento, a raiva em seu rosto deu lugar a um sorriso. Ele olhou para seus convidados e os convidou a se sentar, oferecendo para discutir negócios. O cara concordou feliz porque estava tentando alcançar isso todo esse tempo. Kim se levantou da mesa com um olhar assustado. Shen ficou satisfeito porque tudo estava indo exatamente como ele havia planejado. A mulher olhou para ele com admiração e se perguntou como ele estava fazendo tudo tão bem. Depois de comer, eles saem calmamente do restaurante em um carro. Assim que o carro com o herói saiu, o sorriso no rosto de Kim desapareceu e foi substituído pela insatisfação. Ele ordenou que seu subordinado descobrisse mais sobre esse cara. O empregado do patrão se perguntou o porquê de todos os guarda-costas do hospital, mas esses dois saíram ilesos. Shen também pediu para encontrá-lo porque eles ainda serão úteis. E se ele não puder recrutar Shen, então apenas irá se livrar dele. Depois de algum tempo, Kim e Shen estão voltando para casa após negociações. O rosto da mulher mostrou que estava preocupada. Ela relembrou os detalhes da conversa. Durante o tempo de diálogo, Tim insistiu que ele receberia uma renda de 80% porque ele fez muito pelo estabelecimento que o pai dela possuía, e em troca ele promete não tocar nela e em seu irmão mais novo. Ele também acrescentou que não teve nada a ver com o falecimento de seu pai e disse que a vida é uma coisa frágil e ela não pode culpá-lo. Mas a garota diz que ficou claro em seu rosto que isso era mentira, então ela estava muito brava com as palavras de Chan sobre seu pai. Mas ela não teve escolha e para salvar seu irmão ela teve que concordar com as condições estabelecidas. Mas Shen diz a ela para não ficar chateada porque ela foi capaz de economizar 20% da renda do clube e também salvar a vida dela e de seu irmão mais novo. Em resposta, a mulher com lágrimas nos olhos lembrou que essas criaturas eliminaram seu pai e ainda fingem não ser culpadas. Então ela pergunta ao cara por que ele não o destruiu. O protagonista respondeu que caso fizesse poderia levar a inúmeras quantidades de retorno, mas ainda não teria garantia de que o dragão negro seria destruído. Kim insiste que enquanto houver uma oportunidade de honrar seu pai, ela não se importa, então pergunta por onde ele quer começar. O protagonista brinca que para ele fazer isso ela terá que oferecer mais do que só dinheiro. Kim não apreciava esse humor e perguntou de que tipo de besteira ele estava falando agora. Shen diz que Tia não vai apenas deixá-los e que seu acordo é apenas uma desculpa, então agora eles precisam de um momento para atacar. A mulher pergunta de que tipo de oportunidade estamos falando. O rapaz esclarece que a defesa mais forte se desintegra por dentro. 3 dias se passaram. Os acontecimentos nos levam novamente ao clube que pertence a Kim. No escritório, Huang e Shen estavam bebendo. Huang elogia-o
Cara, e diz o quão generoso e inteligente ele é porque se nomeou para o cargo de presidente e o fez capitão do conjunto de segurança. Nesse momento um convidado bateu à sua porta e perguntou a Shen se ele tinha algum tempo livre. Esse convidado acabou por ser Kang. O protagonista ficou surpreso e perguntou o que o levou para sua mansão. Kang explicou sua visita dizendo que eles haviam assinado recentemente um contrato com Shen e afinal agora eram parceiros. O protagonista ouviu tudo isso e entendeu que Kang tinha vindo com algum negócio, mas até agora ele não conseguia entender o que exatamente ele queria. Kang disse que queria convidá-lo para jantar, já que ele queria se desculpar por seu comportamento indigno. Shen questionou se Chen estaria lá e Chen respondeu que não. Seria apenas os dois. O protagonista percebe que estava claro em seu rosto que ele tinha algum tipo de plano e estava à altura de algo, mas mesmo assim o prota concordou porque ele não se importava com os planos. Ele via nisso apenas uma oportunidade de dar vida ao seu plano. Depois de algum tempo eles chegaram a um restaurante local. Kang fala que a comida mais famosa e deliciosa de toda a cidade está aqui. Logo toda a mesa estava cheia de pratos de comida. Shen comia o máximo que cabia nele. A comida era muito saborosa e ele tinha o desejo de trazer a irmã para cada próxima vez. Em determinado momento Kang recebeu uma ligação em seu telefone e disse a Shen que iria embora por alguns minutos. O protagonista por sua vez não se importou. De repente, assim que ele terminou de comer, um bando de bandidos invadiu o restaurante. Eram pelo menos 5 e todos estavam armados com facões. Imediatamente ficou claro que eles receberam ordens para eliminar Shen. O herói já esperava tal desfecho e só pensava que eles começaram muito rápido e ele não conseguiu nem se alimentar direito. Logo um dos inimigos imediatamente correu para cima dele com um facão. Em resposta a isso, o cara habilmente jogou um copo vazio e os vidros partiram sobre os agressores. Depois disso, 2 inimigos o atacaram de uma só vez. Ele estava pronto para lutar, mas em vez de armas ele tinha ossos. Os bandidos atacaram simultaneamente de cima, mas o rapaz repeliu facilmente o golpe com a ajuda de sua arma improvisada. Poucos instantes depois ele exerceu grande força e desferiu o golpe, mandando os atacantes voarem a vários metros de distância. Era muito cedo para relaxar e os bandidos pressionavam de 3 lados. Shen entendeu que agora ele estava em grande perigo, mas a excelente a agilidade lhe permitiu desviar com sucesso de todos os golpes e ao mesmo tempo contra-atacar. Ele era realmente muito forte e conseguiu agarrar um dos bandidos pelo pescoço e jogá-lo no chão com todas as forças. Depois de um golpe tão forte o homem não conseguiu mais se recuperar. Mesmo com tantos adversários foi bem fácil para Shen. O que mais o atrapalhava era que ele havia comido demais e havia uma sensação de que ele estava prestes a vomitar arroz, mas não havia tempo para isso e os inimigos continuaram a atacar. Desta vez um deles atacou de cima. Shen com um movimento hábil e rápido saltou para o lado a uma distância suficiente e permaneceu ileso. Depois disso o cara resolveu contra-atacar imediatamente. Com a velocidade da luz ele se aproximou do inimigo e estava pronto para atacar. Seu ataque foi incrivelmente poderoso e atingiu o alvo fazendo com que o bandido voasse pela sala e atingisse a parede. Depois de apenas alguns minutos o duelo aparentemente desigual foi facilmente vencido e só Shen permanecia em pé. Mas nem tudo acabou porque alguns foram os culpados de trazê-lo aqui. Kang não teve que esperar muito depois da batalha e ele mesmo veio e elogiou o cara apreciando suas habilidades de luta. Ele ficou surpreso como Shen poderia eliminar suas melhores pessoas assim tão facilmente, mas Shen não queria ouvir e correu em sua direção pronto para lidar com ele. O protagonista rapidamente o atingiu no rosto com toda a sua raiva. Como resultado Kang voou vários metros e só parou graças ao muro. O bandido não esperava tal desfecho dos acontecimentos e todo o seu rosto estava coberto de líquido vermelho. Mas Shen não ia parar por aí e logo pegou um facão e se aproximou do inimigo. Depois disso ele ofereceu a Kang uma escolha. Ou ele explica o que aconteceu aqui ou perde a própria vida. Em resposta o homem pede que ele não faça isso e o convida para se juntar à gangue. O protagonista riu de tal proposta e não podia acreditar que aquele cara tinha a audácia de lhe oferecer cooperação depois de tudo o que aconteceu há um minuto. Kang tentando se justificar diz que ele entendeu tudo errado e tudo o que aconteceu aqui foi apenas um teste de suas habilidades. O protagonista obviamente não acreditou e tudo parecia muito estranho, mas Shen decidiu entregar no jogo dele e perguntou por que ele deveria acreditar em Kang e começar a cooperar com ele. Kang confessa que planejava eliminar seu próprio sogro para assumir o controle do clã. Em troca ele se oferece para devolver todos os lucros do clube para eles e também abrir um segundo. O protagonista não ia concordar com isso porque ele não via força naquele cara que agora estava ajoelhado diante. Em seguida Shen perguntou se o homem não tinha medo de ser simplesmente entregue.
Depois disso o homem pulou e declarou que se seu chefe visse em alguém um perigo que poderia destruí-lo, ele nunca o deixaria viver normalmente. Kang acrescenta que ele e o protagonista tinham um inimigo em comum, então por que não unem forças contra o clã Dragão Negro? Só unindo forças poderiam derrotá-lo. Kang ainda pediu para lembrar que a única maneira dele se sentir seguro é eliminar Kang. Depois de ouvir tudo, o protagonista diz que não esperava ambições tão grandes de um homem que traz sua esposa com a mãe dela. O bandido responde que o sogro é uma pessoa muito cuidadosa e que é muito difícil tramarem torno dele, só agora ele tem a oportunidade. Depois de pesar os prós e contras, o protagonista concordou em ajudá-lo, mas ele avisou Kang que se ele o traísse, ele não viveria nem mais um segundo. No final os dois apertaram as mãos. Depois de um tempo, Kang já estava no clã Dragão Negro. Ele relatou ao sogro que tentou com todas as suas forças forçar o cara a vir para o seu lado, mas ele se recusou. Além disso, ele acrescentou que levou um soco de Shen. A partir dessa história, Chan ficou furioso e quebrou uma taça de vinho dizendo que o personagem principal era um idiota. Kang estava feliz porque o velho pegou a isca e tudo correu exatamente de acordo com o plano e agora só restava esperar. Enquanto isso, Shen estava fazendo bobagens no clube. Parecia que ele tinha acabado de ser destruído em um jogo de celular, o que o deixou muito irritado. De repente alguém bateu à sua porta. O carteiro disse que lhe enviaram uma encomenda. O cara achou que era algum tipo de erro porque não tinha comprado nada, mas cogitou que talvez tenha sido algum tipo de surpresa. Shen pensou assim e pegou a encomenda. Ele estava muito interessado no que estava dentro, mas muito provavelmente não era nada bom. O mensageiro parecia desconfiado, e assim que o pacote chegou ele correu na esquina e olhou para o cronômetro. Tinha 0 segundos e parecia que o pacote continha uma bomba que deveria eliminar Shen, mas algo deu errado e o dispositivo não funcionou. O homem ficou muito surpreso e achou que tudo deveria ter corrido bem. De repente ele percebe alguém que, de acordo com seu plano, já não deveria estar vivo. Nesse momento o herói ficou em frente a ele e com um sorriso no rosto perguntou quem ele era e por que estava tentando assassiná-lo. Esse assassino não era simples e era um verdadeiro profissional que tirou a vida de um número muito grande de pessoas. Ele estava muito assustado porque foi a primeira vez que algo não saiu de acordo com o plano dele. Shen havia notado que o assassino era muito dedicado ao seu trabalho, mas sua bomba caseira acabou sendo completamente infantil. Nesse momento o inimigo, tendo considerado seu próximo passo, perguntou do que ele estava falando. Em seguida pegou uma arma e tenta acabar com tudo com um tiro, mas o herói se irritou porque o adversário não conseguia lutar de forma justa, mas o assassino, aproveitando o momento, começou a fugir. Ele ficou apavorado quando aceitou essa ordem e não sabia que tudo pudesse vir a de errado. Shen correu atrás dele, mas o inimigo acabou sendo muito rápido. Shen estava confiante de que poderia alcançá-lo. Depois de um tempo ele estava em um andar procurando seu alvo, mas não foi encontrado. O protagonista, usando seu senso único que desenvolveu ao longo de muitos anos trabalhando como guarda-costas, ele sentiu algo e imediatamente correu para o local pretendido. A confiança era visível em seu rosto. Em seguida encontrou uma sala de massagem. Ficou claro no rosto da trabalhadora que ela estava preocupada com alguma coisa, então o protagonista imediatamente percebeu que o assassino estava em algum lugar. Nesse momento ele só conseguiu elaborar um plano de ação. Fechando a porta atrás dele, o protagonista conversou com o cliente e disse que era um mestre na área de massagem. Em seguida ele dá a entender que o próprio destino os uniu e a convida para fazer seu próprio serviço único. A trabalhadora com o olhar deixou claro onde exatamente estava o inimigo. Shen continuou sua performance e esperou pelo momento perfeito. O assassino acreditou que já havia ganhado. De repente um punho apareceu bem na frente dele. Diante disso ele ficou muito surpreso e percebeu que a situação exigia uma ação urgente dele, mas o cara não conseguia pensar em nada melhor do que agarrar a menina e usá-la como refém. Feito isso, ele começa a ameaçar e diz que se Shen der ainda mais um passo, ele colocará uma bala na cabeça dessa garota. Mas o protagonista não seguiu o exemplo do inimigo e apenas olhou para ele sarcasticamente. Parecia que ele sabia o que estava fazendo. O assassino continuou seu monólogo e ordenou que o herói saísse, caso contrário ele acabará com todos que estão nesta sala. Mas Shen era inabalável e ele disse para o cara fazer isso agora. No entanto, acrescentou que ainda vai derrotá-lo. Neste momento o inimigo perdeu a paciência e começou a gritar que Shen estava falando bobagens, ordenando que ele se comportasse normalmente porque estava determinado o suficiente para eliminar a refém. Ouvindo essa conversa, o rapaz olhou para o assassino com os olhos cheios de determinação e disse que se ele realmente pudesse fazer isso teria atirado na garota há muito tempo. Então ele concluiu que esse homem é fraco.
tanto física quanto psicologicamente. Shen diz que ele deveria baixar a arma e mudar de emprego. A partir de tais palavras, o inimigo grita que ele é um dos melhores assassinos de todo o mundo e começa a atirar incontrolavelmente na direção de Shen. Mas o protagonista se esquivou e parecia que o assassino havia usado todo o clipe de sua pistola. Nesse momento, Shen balança o punho para o inimigo com todas as suas forças, e no momento mais tenso seu telefone apitou. Então o protagonista para e o assassino fica surpreso. Shen atendeu o telefone e ouviu que o serviço de entrega de comida onde ele pediu o almoço estava esgotado. Isso deixa o cara furioso e ele novamente virou a cabeça para o inimigo dizendo que hoje em dia o delivery de comida é uma desgraça. O assassino ficou em choque e ele achou que esse cara enlouqueceu. Em seguida o assassino simplesmente não sabia o que fazer e só podia fazer ameaças vazias. Shen cansou de ouvir isso e decidiu rapidamente acabar com tudo. Então com um golpe preciso o homem voou a vários metros de distância. A refém foi finalmente salva e ela quase perdeu a consciência. Apenas o ombro forte do herói a salvou de cair. Quando tudo terminou, o amigo e alguns outros caras chegaram. Mas a ajuda não foi mais necessária. Huang percebeu que tudo já estava decidido sem eles. Ele ficou constrangido e perguntou se o protagonista ainda precisava de alguma ajuda. Shen pediu que levassem o inimigo para o quarto escritório, onde ele iria interrogá-lo. Depois de um tempo, Chan descobre o que aconteceu e ficou furioso porque ele gastou muito dinheiro e não conseguiu nada, então agora ele iria para o plano B. Enquanto isso, duas meninas atraentes vêm ao quarto de Shen. Uma delas diz que quer agradecer ao Salvador. Shen, cuja boca naquele momento estava cheia de macarrão, ficou muito surpreso. O protagonista, se aquela garota estava realmente insinuando exatamente o que ele estava pensando, a menina imediatamente se sentou ao lado dele e com um olhar de admiração começou a perguntar sobre os detalhes do incidente. Ela estava especialmente interessada em saber se o assassino havia traído seu patrão, mas a polícia o levou embora antes que pudessem interrogar. A beldade diz que é chato, mas ela vai comprar uma garrafa de vinho bom para deixá-lo mais alegre. O protagonista prontamente concordou. A outra garota novamente agradece ao herói pelo que ele fez. E juntos eles propuseram fazer um brinde. Após o brinde, o rapaz agradece aos companheiros e eles bebem vinho em taças. A menina pergunta se o vinho é realmente delicioso, mas Shen suspeitava de algo e ele obviamente não bebeu nada. O cara fingiu que caiu nesse truque e fingiu dizer que o vinho era muito gostoso. Continuando a interpretar o papel, ele diz que se sente mal e a mulher com um rosto calmo brinca perguntando o que há de errado com ele. No final, o protagonista finge que está completamente dormindo e a garota conclui que não importa o quão forte um homem seja, ele não pode escapar de uma bela mulher. Nesse momento, o prota estava sentado no sofá com os olhos completamente fechados e a menina dava tapas no rosto dele para verificar se ele estava dormindo profundamente. Então ela diz que ele está realmente inconsciente. Mas a tensão era visível em seu rosto e parecia que a garota não fez tudo isso por livre e espontânea vontade. Depois ela pega o telefone e diz que fez tudo como eles pediram e pergunta o que ela deve fazer em seguida. Em resposta, ela ouve que ele precisa ser entregue no lugar certo. Continuando a conversa, a menina pergunta o que vai acontecer com o marido e o filho. Eles dizem que quando ela trazer o cara, eles vão deixá-los ir como prometido. Ela desligou o celular e olhou para o protagonista com uma cara muito triste e pediu desculpas a ele. Ela realmente foi forçada a fazer isso. Enquanto isso, o clã Dragão Negro acreditava que tudo estava indo de acordo com seu plano. Um deles levou o herói enrolado em uma sacola para um determinado estacionamento subterrâneo. Shen estava fumando um cigarro. Nesse momento, um de seus assistentes jogou o cara no asfalto logo atrás dele. Depois disso, a sacola é arrancada e o chefe da máfia olhou para ele por cima do ombro dizendo com uma voz arrogante que eles haviam se encontrado novamente. Sentindo o poder, ele chutou o protagonista na cara e falou o que ele ia fazer agora. Mas não havia medo nenhum na cara do protagonista e ele olhou confiante para o inimigo perguntando se ele realmente enviou aquele assassino. Porque essa é uma estratégia muito estúpida. Chan ficou muito irritado com isso e começou a chutar o cara ainda mais forte, dizendo que apesar de tudo ele agora está em suas mãos. O bandido acreditava que Shen não esperava isso, mas na verdade o herói tinha tudo sob controle, acreditando em sua vitória garantida. O vilão convida o rapaz a escolher que tipo de fim ele quer ter. O protagonista respondeu que não vai partir agora e sugere que é melhor ele se preocupar com a própria vida porque criou um bom genro. Chan não conseguia entender o que o cara estava lhe dizendo e ordena que ele se expresse com mais clareza. Em resposta, Shen apenas se afasta e diz que em breve entenderá tudo de qualquer maneira. De repente, o telefone de todos os membros da gangue presentes no estacionamento tocou ao mesmo tempo. O
Chefe da máfia ficou furioso com o que ouviu no telefone, pois soube que seu genro havia organizado uma revolta. Além disso, ele conseguiu virar metade da quadrilha contra eles e várias unidades já haviam sido destruídas. Chan ficou muito irritado e não conseguia acreditar que essa mediocridade ousava ir contra ele. Um dos membros da gangue de bandidos se aproximou de Shen e o chutou. Em seguida tentou descobrir há quanto tempo eles estavam juntos. O protagonista responde que não importa mais. Diz que eles são apenas cegos que não conseguem ver além de seus próprios narizes. Te ameaça o herói e diz que ele nunca mais se levantará porque enquanto estiver vivo o dragão negro nunca chegará a outras mãos. O protagonista com um sorriso no rosto pergunta o que vai acontecer se ele partir, mas o bandido apenas sorri e acha que nesse estado o cara não pode competir com ele. Então rapidamente ordena seus homens para eliminar Shen e depois descartar seu corpo. No entanto, de repente sons de uma briga foram ouvidos por trás. Chan não conseguia acreditar em seus próprios ouvidos. Os demais bandidos se viraram e nunca esperaram que os eventos acontecessem dessa forma. No momento seguinte os alas de Chan foram eliminados com uma pistola e ele mesmo olhou com medo e não conseguia entender como isso era possível, mas era exatamente assim. O herói ficou na frente dele e segurou uma pistola em suas mãos. Ele se moveu em direção ao vilão. Shen sorrindo pergunta a mesma coisa que seu vilão perguntou anteriormente. Ele questiona como Chan quer seu fim. O chefe respondeu que ele não se importa e a única questão é o que acontecerá com a senhorita Kim se isso acontecer com ele. Como podemos ver, o velho tinha um plano. O protagonista pergunta onde Kim está agora. Em resposta ele ouve que enquanto tentavam pegá-lo, seu povo já levou a mulher e então ele aconselha o rapaz a pensar com cuidado. E diz que se ele não entrar em contato com seu povo em 1 hora, então Kim será eliminada. Nesse momento o protagonista recebeu um telefonema. Kang pergunta se Chan já foi abatido. Shen relata que ainda está vivo e ele tem Kim como refém. Depois de pesar os prós e contras que o herói planeja trocá-lo por ela, Kang grita ao telefone que não há como fazer isso, e se eles deixarem o chefe da máfia ir agora então nunca haverá outra chance de capturá-lo. Kang ficou furioso com essa notícia e com o fato de que esse velho ainda o estava manipulando. Depois disso seu assistente diz que ele pode ir e encontrar pessoas que vão ajudar nessa situação. Kang concorda e parece que ele criou algum tipo de plano com o qual ele pode eliminar 2 pássaros com uma cajadada só. Enquanto isso, Kim está sendo mantida refém numa fábrica abandonada. Ela estava sentada em uma cadeira com os olhos e a boca amarrados. Ela foi vigiada por 2 bandidos. Um deles, olhando através de binóculos, informa ao dia 2 que alguém chegou. O segundo bandido era o franco-atirador que foi contratado para eliminar a mulher no começo da história. Ele estabeleceu para si mesmo o objetivo de destruí-la. Em seguida o atirador pegou binóculos e olhou pela janela. Então ele viu um cara conduzindo um velho cujos olhos e mãos estavam vendados. Depois disso ele usou sua comunicação de voz para informar seu povo para tomar prontidão de combate e isolação do prédio. Shen e Chen entraram na sala. 2 bandidos acendem lanternas neles e ordenam que o cara retirasse o curativo e a fita do chefe. O protagonista fez tudo como eles pediram e os bandidos disseram ao patrão que tudo acabaria logo. O herói diz que levou o chefe da máfia para o local indicado e agora ele quer descobrir onde Kim estava. Um dos bandidos usa um link de voz para dizer aos 2 para se reunirem na 6ª posição e se prepararem para fazer um acordo, mas em vez de uma resposta ele ouve algum barulho. O vilão está tentando descobrir o que aconteceu lá e pede uma resposta. O homem imediatamente olha o binóculo novamente e vê que na verdade Juan estava atrás do chefe e eliminou 2 pessoas. O franco-atirador percebeu que isso era apenas um truque e o protagonista estava em algum lugar próximo e suas mãos estavam desamarradas. De repente ouviram algum barulho atrás deles e um momento depois a porta blindada do quarto deles foi explodida. Quando a porta caiu no chão eles viram que um dos seus homens estava deitado com uma faca saindo do peito. Depois disso eles viram algum tipo de granada no céu que explode e cega os 2 bandidos. Eles não podiam ver nada e só podiam atirar incontrolavelmente no vazio, mas em resposta facas voaram em sua direção. Essas lâminas, ao contrário de suas balas, atingiram seu alvo. Acontece que quem o jogou foi o protagonista e o atirador imediatamente reconheceu esse cara. O bandido entendeu que agora estava em uma posição muito desvantajosa, mas ele ainda tem um plano e rapidamente corre para Kim e a agarra pela garganta, dizendo ao cara para ficar parado, e ameaça se eliminar junto com ela. O homem tinha explosivos no peito. O protagonista avalia a situação e entende que se trata de explosivos controlados remotamente. O franco-atirador ordena que não faça nada precipitado, mas que simplesmente levante as mãos porque há outra bomba sobre ele. O herói obedece e levanta as mãos.
Primeiro ele precisava descobrir onde outra bomba estava escondida. O segundo bandido que estava nesta sala ainda não conseguiu se aproximar e não viu nada por causa da granada ofuscante. O protagonista, aproveitando o momento, pega sua última faca e a chuta em direção ao homem-bomba. A lâmina atinge a mão do inimigo e o detonador voa para longe. No mesmo momento, o herói desfere um golpe poderoso. Desse ataque, o homem voa para o outro lado da sala. Shen remove os curativos de Qin e ela foi salva. A primeira coisa que seus olhos viram foi Shen dizendo que está tudo bem. A mulher agradece do fundo do coração, mas este não foi o fim e o protagonista avisa que Chen ainda está vivo. O atirador ficou de pé e puxou um punhal de sua mão ferida. Seringas vazias eram visíveis sob seu pé. O vilão diz que, embora isso não seja particularmente agradável, ainda é muito legal. Shen percebeu que isso é a mesma coisa que aquela menina usou, então Shen diz à garota para fugir rapidamente e se esconder em algum lugar seguro. O bandido grita para o protagonista ir para o inferno e foi muito rápido para cima dele. Muito provavelmente isso foi devido ao efeito da seringa estranha. Shen se esquiva do golpe e logo o chão abaixo dele foi quebrado em pequenos pedaços. O ataque acabou por ser incrivelmente forte. Aparentemente a substância não dá só velocidade, mas também grande força. O vilão imediatamente preparou um segundo ataque. Shen decide não se apressar ainda e simplesmente se levanta na defesa. Ele conseguiu bloquear esse golpe, mas isso não muda o fato de que era tão forte que o cara se moveu vários metros para trás. O herói decide contra-atacar e pega a mão do bandido. O atirador não esperava tais ações porque o movimento de Shen era tão rápido que ele nem o viu. Em seguida, Shen dá uma joelhada no inimigo com todas as suas forças, fazendo com que o vilão derrame líquido vermelho. Shen quer acabar com tudo e agora ele pega uma faca perfurando o peito do atirador. Depois disso, o cara acompanhou atentamente a situação por mais alguns momentos e diz que essa batalha não foi fácil para ele. Quando Qin viu que a batalha havia terminado, ela correu para Shen e se jogou em seu pescoço. Ela era muito grata a ele e Shen diz a ela que ela não deve ter medo porque agora está tudo em ordem. Mas a mulher estava muito assustada. De repente o telefone de Shen toca. A voz ao telefone disse que tinham problemas e Kang tinha trazido pessoas para eliminá-los. O herói ficou chocado porque ele não esperava isso e o caminho da situação acabou sendo muito difícil porque o traidor trouxe muita gente com metralhadoras. Eles bloquearam a única entrada do prédio. Huang ficou escondido com seu refém atrás de uma coluna de concreto e tentaram com todas as forças revida. Shen veio em socorro e perguntou se seu amigo estava bem. Ele respondeu que estava bem e perguntou o que era aquela coisa em suas mãos. O cara com um sorriso no rosto diz que em breve vai entender tudo. Os caras escondidos atrás das paredes de concreto ficam surpresos que por algum motivo os vilões pararam de atirar. Kang se dirigiu a eles pelo alto-falante dizendo para sair porque não é seu inimigo. Ele só quer que Chen se ferre. O protagonista acredita que o bandido está mentindo porque um cara como ele nunca pode ser confiável. Kang continuou a conversa persuadido-os a deixar voluntariamente o prédio. Ele diz que só veio buscar Chen. De repente o protagonista diz que aceita sair, mas naquele momento ele joga a granada que segurava em suas mãos. Os bandidos levantaram a cabeça tentando entender o que estava voando contra eles. Shen diz a eles para tentar o poder de suas próprias bombas e pressiona o botão, que é imediatamente seguido por uma explosão de enorme poder. A explosão afetou quase todos os vilões, eles não podiam mais lutar normalmente. Um dos vilões diz ao seu chefe que todas as pessoas estão feridas. Kang está muito irritado porque sua própria bomba foi usada contra ele. O líder não teve tempo de terminar a frase porque de repente o homem que estava ao seu lado foi acertado na cabeça. Kang ordena que as pessoas restantes atirem imediatamente em Shen porque ele está chegando e já estava bem perto, mas nada dá certo para eles e o protagonista acabou sendo muito mais preciso eliminando os companheiros. Em seguida aponta uma arma para a cabeça de Kang. O homem diz que tudo acabou. O herói estava prestes a puxar o gatilho, mas literalmente um segundo antes disso uma bala foi ouvida de outro lugar. O protagonista foi atingido e caiu. Logo, uma menina de cabelos azuis que atirou apareceu. Kang não conseguia acreditar em seus próprios olhos e diz que eles conseguiram e venceram. A garota fala que ela pode acertar contas antigas. O líder bandido empurra Shen e pergunta o que aconteceu e por que ele não faz mais nada. Então acontece algo que ele definitivamente não esperava. O protagonista de repente agarrou sua perna com a mão e o nocauteou. A menina de cabelos azuis também ficou perplexa e ela viu a faca que o herói havia jogado em sua garganta. Ela cai no chão e o cara fica feliz por ter colocado um colete à prova de balas. Isso definitivamente salvou sua vida, mas nesta noite ele não foi o único que surpreendeu a menina que já deveria estar sem vida.
A garota simplesmente levanta e volta a usar algum tipo de substância. Ela diz com um olhar maluco de que esse novo tipo de substância é muito bom. Seus olhos estavam cheios e furiosos. Em seguida ela correu para cima do rapaz e o atingiu com todas as forças, mas ele conseguiu bloquear o golpe. O impacto foi muito forte e a onda de choque se espalhou por vários metros e levantou toda a poeira ao redor. O cara se esquivou do golpe seguinte e lançou um contra-ataque com um golpe preciso no estômago. Com esse golpe qualquer lutadora ficaria caída, mas por algum motivo ela continuou de pé. O herói decide atacar novamente e a atingiu no rosto, mas ela ainda estava calma e parecia não sentir dor. Isso surpreendeu muito o protagonista e ele entende que as coisas estão ruins. Aparentemente este é um novo tipo de substância mais pesada e ele precisou recuar por um tempo. Tendo feito várias esquivas bem-sucedidas, o cara esperou o momento certo e chutou. Este pontapé acabou por ser mais eficaz e ele conseguiu derrubar o inimigo. Shen estava muito cansado e essa batalha não foi fácil para ele, mas não houve tempo para descansar porque logo veio outro golpe da menina. O cara não tem tempo para se esquivar e ela se move muito rápido. O golpe envia o herói voando em um carro estacionado nas proximidades. Esta substância fez sua força e velocidade muito além dos limites humanos. Vai ser muito difícil para ele vencer essa luta. Um momento depois o guarda-costas estava à sua frente. Ela o agarrou pela garganta e o tirou do chão. Nesse momento Huang saiu correndo do prédio com uma metralhadora nas mãos, dizendo que queria ajudar seu irmão, mas infelizmente sua precisão deixou muito a desejar. Depois de disparar o clipe inteiro ele não acertou um único cartucho. Depois disso a garota joga Shen com todas as forças como um equipamento esportivo em direção ao seu assistente. Ela acertou o alvo e acabou com os dois no chão. O herói rapidamente caiu em si, mas as coisas estavam ruins. O inimigo pegou um lançador de foguetes. Shen percebe uma pistola deitado nas proximidades. Em seguida ele agarra e acerta o lançador de foguetes com um tiro preciso. Graças a isso a arma nas mãos da menina explodiu. Ela claramente não esperava que sua arma destruiria. E finalmente tudo acabou. O cara sentou no asfalto e olhou cansado para a destruição ao seu redor. E agora só faltava dar o passo final. Logo os três se aproximaram de Chan. Shen diz a ele que a explosão transformou o show em cinzas e agora é a vez dele. O chefe da máfia diz que subestimou o cara, mas que ele não pense que pode escapar porque ele não tem ideia da profundidade dessa lagoa. De repente o telefone do herói tocou. A voz no receptor disse que ele sabia que Chan estava em suas mãos e pediu fortemente para ele ser libertado. O protagonista pergunta quem ele é e por que ele quer que Chan viva. A voz ao telefone responde que ele sabe perfeitamente quem é. Aparentemente era um velho conhecido do nosso herói e ele oferece a Shen um acordo. Nesse acordo o protagonista deve liberar Chan e não destruir a gangue dos dragões negros. Então depois disso eles podem se tornar parceiros e ele receberá muito dinheiro. Shen responde que essa oferta é muito atrativa e ele sabia que a pessoa do outro lado é muito influente, mas Kim não concordou. Ela fica furiosa e tenta tirar a arma do protagonista dizendo que ela mesmo vai acabar com Chan. O protagonista olhou para ela e perguntou se ela estava realmente pronta para ir até o fim e se ela tinha coragem para eliminar o homem. Kim lembra que foi ele quem eliminou seu pai e ela quer que ele pague o mesmo preço. Ao ouvir isso o protagonista coloca a arma na mão da mulher. Parece que ela realmente encontrou a força e quer fazer isso. Percebendo que agora sua vida poderia acabar, o chefe da máfia pede que ele espere e pergunta se ela sabe que tipo de pessoa seu pai realmente era. Em resposta a mulher diz que ele não tem direito de falar, mas o homem continuou e disse que se ela não acreditar nele, então que ela volte e pergunte ao seu vice-presidente sobre isso. Ele insistiu que ela não sabia nada sobre o próprio pai. Essas palavras fizeram a garota pensar no que esse cara estava dizendo. O pensamento de que ele estava dizendo a verdade piscou através de sua cabeça. Depois disso Chan virou-se para Shen e o aconselhou a ouvir a pessoa ao telefone. Caso contrário ele teria grandes problemas. Mas o cara não se assustou em nada e virou a cabeça para o vilão e simplesmente o aconselhou a calar a boca. Depois disso ele tirou a arma da mulher e disse que uma pessoa que comete um crime em benefício próprio não merece viver. Em seguida aponta a arma para Chan e finalmente puxa o gatilho. A bala atinge o inimigo diretamente na testa e ele cai sem chance de viver. Em seguida o protagonista avisa ao homem que ele acidentalmente perdeu a paciência. Em resposta a voz riu e disse que agora seu fim é inevitável. Shen desligou e virou para Kim dizendo que ela não iria sujar a mão, mas em resposta a mulher disse que estava muito fraca e é por isso que ela precisa de um homem como ele. Ele concorda, mas diz que ela precisa se fortalecer.
Mulher pede para ele ficar com ela para que o rapaz possa presenciar suas mudanças. O herói concordou e apertaram as mãos. Depois disso o rapaz pergunta como ela vai agradecê-lo, insinuando algo inusitado. Kim responde que ela lhe dará uma promoção e diz para ele fechar os olhos. Ele fez tudo como ela lhe disse, mas ficou surpreso porque de repente sentiu o cheiro de fumaça. Quando abriu os seus olhos ele viu Huang rastejando em sua direção com beijos. Shen não gostou da brincadeira e deu um soco na cara do parceiro. Após isso o cara diz para sair daqui o mais rápido possível. Seu plano era pegar as ações e recursos restantes do clã Dragão Negro e usá-los para o bem. Shen presumiu que a pessoa ao telefone era o verdadeiro dono e que na realidade aqueles são apenas seus peões. Depois de algum tempo, os eventos nos levam ao clube, onde Kim e Shen discutiram negócios com algum homem. Esse cara se chamava Chiron e ele foi nomeado novo líder do clã Dragão Negro. Ele ficou muito agradecido e disse que a partir daquele dia faria o que lhe dissessem. Kim fala que não o obrigariam a cometer crimes e desde que os parceiros trabalhassem juntos ele não precisava se preocupar em ganhar dinheiro. O novo chefe faz um brinde e oferece uma bebida. Ele também tirou um presente do bolso da jaqueta. Era uma carta para entrar em vários lugares. Shen aceitou este presente e agradeceu dizendo que este cartão seria muito útil para eles. E ele também perguntou se Chiron sabia quem estava por trás de Chan. A princípio o homem não entendeu o que estava acontecendo, mas depois lembrou que o patrão disse uma vez que estava em contato com uma pessoa, mas nunca ninguém o tinha visto. Então o protagonista imediatamente percebeu que era a mesma pessoa com quem ele falava ao telefone. Ele pediu Chiron que o informasse se essa pessoa entrou em contato com ele. Depois disso o rapaz pergunta à mulher se ela ouviu algo sobre seu vice-presidente, mas ela responde que provavelmente ele fugiu. Pensando nisso o rapaz conclui que não ele poderia correr tão longe. Kim tem medo de que ele possa voltar e criar problemas. Shen confirma os medos da mulher e diz que este rato não vai desistir tão facilmente do que ela possuía. Shen quer encontrar essa pessoa, mas agora ele pede para adiar esse assunto para mais tarde porque agora ele quer falar sobre amanhã. Em resposta aos rostos perplexos de seus companheiros o rapaz fala sobre a questão do que vestir amanhã. No dia seguinte o protagonista percebeu que fazer compras acabou não sendo uma tarefa tão fácil. Eles estão fazendo compras há 5 horas inteiras. O prota reclama que fazer compras com uma mulher é terrível. Do lado o cara ouviu um casal estranho e nesse momento Kim diz para ele experimentar um terno. Shen relutante concorda e vai para o vestiário. A mulher neste momento continua a olhar para outras opções. De repente algum cara estranho se aproxima dela a chamando de beldade. Ele pergunta se ele pode descobrir o nome dela porque ele não pode tirar os olhos dela, mas Kim não apreciou seus esforços e simplesmente permaneceu em silêncio. O loiro decide que provavelmente é apenas tímida. Considerando-se irresistível ele se aproxima e coloca a mão no ombro da mulher. Em resposta ela pede que ele se afaste. Shen que tinha acabado de sair do provador vê isso e imediatamente defende a amiga. Em seguida agarra a mão do homem. O cara ficou furioso porque não estava acostumado a ser tratado assim. O homem perguntou ao rapaz quem ele era e como ousava tocar ele. O herói o ignora, mas isso deixa o homem ainda mais irritado e decide revidar atacando por trás, mas o protagonista se esquivou do golpe sem nem olhar para trás. O homem tenta chutá-lo mas ele novamente se move para o lado com um movimento hábil. Essa situação tirou completamente o cara de si e ele correu com os punhos para Shen, mas por mais que tentasse nenhum golpe atingiu o alvo. No final o cara cansou e não conseguia entender como esse cara faz isso. O protagonista provocando diz que se ele sujar esse terno ele terá que pagar por isso. Essas palavras deram força para o loiro dar outro golpe, mas Shen ficou sem paciência e o nocauteou com um golpe. O golpe foi forte e o nariz do homem começou a derramar líquido vermelho. Quando o homem percebeu que tinha perdido começou a fazer ameaças de que era influente. Agora a história nos leva a um escritório onde um homem chamado Wang está sentado. De repente uma secretária corre para seu escritório com as palavras de que seu jovem mestre está em apuros. Ela mostrou a Wang um vídeo de seu filho sendo espancado pelo protagonista. A partir dessa cena um homem fica furioso e ele diz que parece que esse cara de cabelo azul está cansado da vida. A secretária diz que encontrou esse homem na rede social e se esse vídeo ficar famoso o patrão perderá o prestígio. Ele diz para a moça não se preocupar e ele resolverá tudo por completo. Após isso ela concorda e deixa o homem descobrir todas as informações disponíveis. Em seu monólogo ele diz que existe um caminho para o céu e o inferno, mas o cara não vai a lugar nenhum porque amanhã ele vai encontrá-lo.
Enquanto isso, após as compras o casal foi almoçar em um restaurante. Kim faz um comentário para Shen porque ele está se comportando de forma indecente e diz que já que ele está sozinho com a garota ele deve se comportar adequadamente. Em resposta o rapaz diz que fazer compras com ela era mais cansativo do que uma maratona, e agora ele tem que recuperar o tempo perdido com boa comida. Tendo enchido a barriga de comida, o protagonista satisfeito se inclinou para trás em sua cadeira e Kim disse que ele nem sabe paquerar, o que significa que ele não merece esse alimento. Depois disso o protagonista começou a fazer uma declaração.